Sejam bem-vindos ao dia 48 de Caminhando com Paulo. Hoje continuamos a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Primeiramente, eu quero pedir, se você não é inscrito no canal, que se inscreva. Já estamos há 48 dias caminhando juntos. Deixa aqui nos comentários se você está aqui desde os primeiros dias, se você chegou agora, conta pra gente saber. E tem aqui no link da descrição também o nosso grupo do Telegram, se você quiser estar participando e caminhando mais de perto com a gente. Então vamos para a nossa leitura. Quando algum de vocês tem uma queixa contra um irmão na fé, como se atreve a pedir justiça a juízes pagãos, em vez de pedir ao povo de Deus que resolva o caso? Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Então, se vocês vão julgar o mundo, será que não são capazes de julgar essas coisas pequenas? Por acaso vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Muito mais, então, devemos julgar as coisas desta vida. Portanto, se surgir alguma questão dessas, será que vocês vão procurar pessoas que estão desprezadas na igreja para julgarem esses casos? Que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? É claro que existe. Mas o que acontece é que um irmão em Cristo leva ao tribunal a sua queixa contra outro irmão e deixa que juízes pagãos julguem o caso. Só o fato de existirem questões entre vocês já mostra que vocês estão falhando completamente. Então hoje Paulo puxa a orelha do pessoal de Coríntios, puxa a nossa orelha, referente aos problemas que nós temos na nossa vida, entre irmãos, problemas dentro da igreja, problemas fora da igreja. E ele fala, quando vocês têm queixa contra um irmão na fé, então alguém dentro da fé, uma pessoa que também é cristã, uma pessoa da sua convivência, às vezes uma pessoa da sua igreja ou não, mas uma pessoa da convivência, uma pessoa que também é cristã. Por que vocês pedem que o mundo julgue o caso? Vocês buscam juízes do mundo. Então, quantos de nós já tivemos desavenças, já tivemos problemas maiores, já tivemos que recorrer de fato à justiça com uma pessoa, às vezes, da nossa própria fé, um conhecido, uma pessoa da nossa comunidade, uma pessoa, às vezes, da nossa família. E aqui o que Paulo está falando é sobre colocar em primeiro lugar os nossos valores cristãos. Então, assim, a gente não vai aceitar todo tipo de coisa, nós não vamos nos colocar em qualquer tipo de situação apenas porque somos cristãos. Mas ele está falando de um primeiro movimento, um primeiro passo. Qual é o primeiro passo que eu dou? Porque a gente não está falando aqui de uma situação que já foi tentada, uma situação que já se estendeu, uma situação muito complexa, muito complicada. Não, a gente está falando daquele primeiro passo. Qual é a primeira coisa que eu busco? A primeira coisa que eu busquei foi tentar me resolver com esse irmão. E aí, não conseguindo me resolver com ele, será que eu busquei pessoas, primeiro, da nossa fé, da nossa comunidade, da nossa convivência, para expor o caso? Paulo fala, será que não existe uma pessoa com sabedoria o suficiente para lidar com essa situação? Não existe um a quem se possa recorrer? Dentro de toda a igreja, dentro de toda aquela cidade, não existe um sábio da fé cristã que possa lidar com essa situação? Que vergonha, ele fala. Não é porque, de fato, não existe um sábio sequer para lidar com aquela situação. Que vergonha essa igreja está muito mal pautada. Está faltando sabedoria do Espírito Santo. Então, com certeza, existe um mais sábio, a quem você possa recorrer nessa situação. E se você não conhece, peça, porque alguém deve conhecer. Não é possível que não exista pelo menos um, mais sábio do que você.
para lidar com essa situação, para intervir nessa situação, para opinar nessa situação. Estamos falando de uma pessoa com sabedoria. Veja, não é qualquer um. Paulo fala, não existe um que seja mais sábio, que tenha sabedoria o suficiente para lidar com essa questão. E aí, então você deixa de buscar essa pessoa com sabedoria para buscar um desprezado no mundo. Uma palavra forte, né? Mas Paulo quer dizer uma pessoa que não está pautada na tua fé, nos teus valores, nas tuas crenças. Aí você vai buscar aquela pessoa para julgar o caso, para julgar o que fazer com esse irmão, com você. Uma pessoa que não professa dos teus valores, por quê? Né? Então Paulo chama nesse sentido. E aí no final ele ainda fala, né? Só o fato de existirem essas questões, quer dizer, só o fato de existir conflito já em primeiro lugar já mostra que está tudo errado. É que vocês estão falhando completamente. Olha como ele é forte, ele é rigoroso, né? Quer dizer, vocês estão falhando por completo. Não deveria nem existir desavença em primeiro lugar. Paulo é muito forte conosco, né? Às vezes lendo a palavra, lendo as palavras de Paulo, parece algo até impossível, né? Algo até muito rigoroso, que ele nos pede demais. Mas Cristo nos pediu a santidade e ele disse, sede santos, porque eu sou santo. Então às vezes parece muito, né? Parece até impossível, mas não é. Porque se fosse impossível, Deus não pediria isso de nós. Ele nos pede apenas aquilo que Ele sabe que nós podemos dar para Ele, que nós conseguimos, que nós somos capazes de fazer. Então não escutemos as palavras de Paulo pensando que não são possíveis de se realizar. Elas são. Deus nos pede aquilo que é possível. Então, que o Espírito Santo nos ajude nesse dia a meditar, né? A quem nós temos levado os nossos conflitos? A quem nós temos pedido auxílio? Será que a gente tem buscado a justiça de Deus ou a justiça dos homens? Será que a gente tem buscado ajuda com Deus ou com o mundo? Quantas vezes recorremos ao mundo, né? Querendo às vezes até uma saída fácil de uma situação que a gente sabe que vai pedir mais do nosso coração, que vai pedir um perdão que a gente não quer dar, que vai pedir humildade que a gente não quer ter, que vai pedir uma caridade que a gente não quer ter naquele momento, né? E aí, por saber já disso inconscientemente, a gente foge e busca uma solução no mundo, porque a solução do mundo não vai nos pedir nada disso, nada. Vai só alimentar o nosso egoísmo. Então meditemos aonde temos buscado as nossas soluções, os nossos auxílios. E que possamos sempre buscar a justiça do Senhor, porque ela é perfeita. Talvez a gente não a compreenda, não faça sentido, mas ela é perfeita. Que Deus te abençoe nesse dia, que o Espírito Santo possa nos tocar com essa palavra. E nos vemos amanhã.